Vamos falar agora sobre as reações à abertura de inquérito sobre as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Nas redes sociais, bolsonaristas compararam o deputado licenciado a Maria Corina Machado, líder da oposição à ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. O senador Flávio Bolsonaro compartilhou reportagens sobre ações do regime chavista contra Corina Machado e opositores e escreveu, aspas, a vontade de justiçamento é tão grande que não percebem em que prateleira colocaram o Brasil hoje. Mas se colocar o Brasil na prateleira da Venezuela, está sendo algo premeditado. Aí estamos diante do crime de, entre aspas, abolição do Estado Democrático de Direito. Com a palavra o PGR Paulo Gonet. Não, pera, ele também é um suspeito e pode estar participando da trama golpista. Então vamos recorrer aos órgãos internacionais. Não, pera de novo, isso virou crime mesmo sem lei anterior que assim o defina. Tentando usar de ironia ali o Flávio Bolsonaro. Voltamos à estaca zero, impeachment de Alexandre de Moraes. Fecho aspas. Lembrando que o Flávio Bolsonaro sabotou a CPI da Lava Toga, junto com seu irmão Eduardo, junto com seu pai Jair Bolsonaro, fizeram campanha contra e estão aí super indignados com essa grande concentração de poder que eles deixaram crescer no Supremo Tribunal Federal, e eu já vou falar disso. Eduardo Bolsonaro compartilhou as mesmas reportagens que estão na publicação de Flávio e escreveu, abro aspas, ditaduras não são erguidas em nome da tirania e da opressão. É sempre pela democracia e pelo bem das instituições que os tiranos massacram seus cidadãos. Fecho aspas. A ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, comemorou a abertura do inquérito que mira Eduardo Bolsonaro. A petista escreveu no X, aspas, a PGR e o STF estão comprovando que o Brasil é um país soberano onde os cidadãos se submetem às leis e não a ameaças e pressões vindas do estrangeiro. Este é o sentido do inquérito aberto no Judiciário por indicação do Ministério Público contra a conspiração de Eduardo Bolsonaro com a extrema-direita nos Estados Unidos. A PGR foi acionada pelo líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, que denunciou as pressões da família e seus aliados no sentido de uma intervenção estrangeira na condução da ação penal contra Jair Bolsonaro e sua turma golpista. Espalhando mentiras contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o Brasil, passaram de todos os limites e entraram na seara criminal. Ditadura era o que eles queriam implantar com sua tentativa fracassada de golpe. Fecho aspas. Se mudar aí algumas palavrinhas, é a descrição daquilo que o PT e demais lulistas de outros partidos satélites buscaram fazer na esfera internacional contra os juízes e investigadores da Lava Jato. Aliás, a gente tem vídeo para relembrar um pouquinho dessa mobilização. Alexandre de Moraes, aliás, eu escrevi hoje no portal antagonista.com.br uma análise a respeito desse caso e vou trazer aqui para vocês, mas primeiro eu quero ouvir o Duda Teixeira, para a gente ir intercalando. Duda, como é que você avalia aí a repercussão de todo esse episódio? Então, vi essa publicação da Gleisi. A Gleisi, ela traz essa mesma retórica do governo Lula, né, de que a gente está vivendo aqui no Brasil um momento que tem duas forças conflitantes, uma que é a força da ditadura e outra que é da democracia. Então, tem algumas pessoas bolsonaristas que defendem a ditadura e os petistas... Eu tô ficando sem voz. Aí, tá ficando com a tosse que eu tava aí na semana passada em decorrência da minha sinusite. O Duda vai beber aí um golinho de água, mas já vai continuar comentando. Diga aí, Duda Teixeira, consegue? Vamos lá. Mas essa visão dualista, né, de democracia, ou você defende a democracia ou você tá do lado daqueles que defendem a ditadura, né? E aí vem essa questão de que o Moraes também é um defensor da ditadura e o Bolsonaro super entenderam esse pedido da PGR aceito pelo Eduardo Bolsonaro, de que tem que mesmo monitorar o Eduardo Bolsonaro, porque ele faz parte dessa turma, que é a turma da trama golpista, que quer fazer a ditadura no Brasil e que precisa mesmo ser monitorado nas redes sociais, né? Quando você tem o outro lado, que é o lado que a gente vê aí nos tweets do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, dizendo, olha, o Brasil, na verdade, está vivendo uma ditadura e aí a gente pode ser salvo, de repente, por um gesto magnânimo lá do Donald Trump, que vai realmente dizer quem é que defende a democracia no Brasil e quem defende a ditadura, né? Então, e aí, de fato, se os Estados Unidos impuser sanções com Alexandre de Moraes, vai pegar muito mal para a imagem
internacional do Alexandre de Moraes, né? Agora, acontece que ninguém tem esse monopólio, né, do discurso democrático no Brasil hoje. A gente tem essa disputa, né? Um dizendo que é democracia e apontando os males do outro como sendo esse daí que é a ditadura, né? Então, assim, né, não dá para a gente, vendo essas publicações, dizer aí quem que defende a democracia e quem que defende a ditadura. O que a gente sabe é que tudo depende muito de quais são de qualquer metodologia, né? De quais são as técnicas que estão sendo usadas. E a gente sabe, e aí não é um partido ou um político que vai dizer para onde vai a nossa análise, né? A gente sabe que respeitar a liberdade de imprensa é um fator que contribui para a democracia, né? Respeitar a liberdade de expressão contribui para a democracia. Respeitar as instituições contribui para a democracia. E aí é o nosso trabalho aqui também de imprensa de ajudar a ver em que momento que as instituições estão sendo respeitadas ou não. Nenhum deles defende completamente isso em todas as circunstâncias, né? Eles agem conforme a conveniência e a gente vê os papéis sendo trocados, a depender de quem está com problemas na justiça. Aliás, eu resgatei um vídeo de 12 de abril de 2018 que o Guilherme Boulos, do PSOL, lulista, obviamente, publicou direto de Lisboa, chamando de Notícias da Resistência Internacional pela Democracia, porque é sempre em nome da democracia que esse pessoal fala quando quer defender algum aliado, por exemplo, que foi acusado de corrupção, ou que foi acusado, né, como agora é o caso, de envolvimento numa trama golpista. O que a gente está mostrando para vocês. Todos falam em nome da democracia, nenhum fala em nome da tirania, em nome da opressão, ou em nome da corrupção, em nome da lavagem de dinheiro, em nome do peculato, em nome do golpe de Estado. Então vamos ver a primeira parte dos dois vídeos. A gente separou em dois, mas na verdade é o mesmo vídeo, do Guilherme Boulos, só para ilustrar, para quem chegou agora no debate público, para quem não acompanhou naquela época, para as novas gerações e para quem já não se lembra mais, como era e em quantas frentes a esquerda atuava no exterior contra as investigações da Lava Jato, contra as decisões de juízes de primeira e segunda instância, até do Superior Tribunal de Justiça, que chegou a manter a condenação do Lula no caso do triplex do Guarujá, só diminuiu um pouquinho o número de anos ali de pena. Então, inclusive críticas ao Supremo Tribunal Federal, porque o STF ainda não tinha varrido toda a sujeira para debaixo do tapete. Então vamos rodar a primeira parte aí do Boulos de 2018. Estamos aqui em Lisboa, em Portugal. Daqui a pouco vai ter uma atividade extremamente importante de defesa da democracia no Brasil, aqui no Teatro do Capitólio, um dos mais importantes teatros da cidade. E viemos para cá para fazer uma denúncia, né? A gente vai ter um evento grande, o Bloco de Esquerda de Portugal, o PS, o Podemos da Espanha, intelectuais como Boaventura de Sousa Santos, a Pilar Del Rio, está aqui também o Tarso Genro, vários brasileiros e brasileiras, muita gente aqui de Portugal, muita gente da Espanha, na jornada de defesa da democracia brasileira. Nós vivemos hoje, seguramente, a maior crise democrática no nosso país desde o fim da ditadura militar. É uma escalada de violência política que levou, inclusive, expressão disso é a morte, o assassinato brutal, covarde da Marielle, até agora sem qualquer solução. Nós estamos aqui também para exigir justiça por Marielle, né? O judiciário querendo tomar na sua mão os rumos da sociedade brasileira e os rumos da política, resolveu o processo eleitoral no tapetão e colocou o Lula na cadeia sem nenhuma prova, uma condenação absurda, casuística, política, né? O Lula é um preso político hoje no Brasil, e nós viemos aqui também para exigir liberdade para o Lula, né? Essa é uma parte de uma campanha de denúncia internacional. Nós conversamos hoje aqui já fizemos reuniões e conversamos com o pessoal do Bloco de Esquerda, de várias organizações portuguesas, o pessoal da universidade aqui em Portugal, da Universidade de Coimbra, agora há pouco. Já havíamos feito contato com o Podemos da Espanha, com a França Insubmissa, com representantes da Frente Ampla do Chile, para criar uma grande campanha internacional em defesa da democracia brasileira. Está aí ilustrado aquilo que eu escrevi no meu primeiro artigo a respeito desse caso, lembrando de toda a mobilização da esquerda.
A gente acompanhou isso, a gente já era jornalista, atuante, repórter, colunista, comentarista, âncora, e se lembra muito bem da articulação da esquerda em diversos países, diante de diversos organismos internacionais, e o Boulos aí, ele faz uma lista com toda essa narrativa petista, lulista, ele é do PSOL, obviamente, mas é um lulista de que o Lula é preso político, não tem prova, etc. A gente viu a condenação dele em primeira instância, a gente viu ele ser condenado por unanimidade em segunda instância, por juízes concursados, não são ali simplesmente indicados políticos, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Depois, por manobras processuais, acabou se declarando suspeição do juiz, acabou se declarando, antes disso, a incompetência no sentido não de competência técnica, mas de jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba, e remeteram para Brasília, depois extinguiram o processo por prescrição, quer dizer, o término do decurso do prazo para o Estado punir o réu, então não houve uma análise de provas para dizer, não, isso não aconteceu, logo ele é inocente, simplesmente não, acabou o prazo para o Estado punir, não dá mais tempo e tal, joga isso fora. Foi isso que aconteceu. Então, só para filtrar um pouco dessa narrativa lulista aí do Guilherme Boulos na época, mas vamos ver a segunda parte em que ele relata toda essa mobilização que a esquerda fez e que agora há um grande repúdio. É evidente que a gente pode apontar ali uma diferença ou outra, não suficiente para justificar determinadas medidas judiciais, né? Mas você teve mobilização internacional dos dois lados. Então vamos relembrar mais um pouquinho a da esquerda pela voz de Guilherme Boulos. Se o STF finge que não houve, se parte do judiciário brasileiro vira as costas, né, para a defesa da democracia e chancela que a Constituição seja rasgada, nós temos que fazer essa denúncia mundo afora, né? Hoje, o papel dos defensores da democracia no Brasil é fazer mobilizações, é fazer uma crescente. Tem um acampamento em Curitiba, em frente à sede da Polícia Federal, que está firme, resistindo lá, né? Teve mobilizações durante essa semana. Nós precisamos fazer uma crescente, fazer mais mobilizações na semana que vem e intensificar a denúncia internacional, né? Nós temos que mostrar para o mundo todo que hoje no Brasil a democracia está em farrapos, que hoje no Brasil tem crime político. A Marielle foi morta num assassinato político, de que hoje no Brasil tem preso político, né? O Lula foi preso por razão política, para retirá-lo do processo eleitoral, não por nenhum processo judicial que se preze, sério. Essa é a denúncia que nós estamos fazendo aqui, é importante que seja ecoada, né? Brasil afora, mundo afora, hoje é um momento de muita resistência, né? Resistência que vai além de qualquer partido político, resistência que vai além de qualquer candidatura. As candidaturas na esquerda estão colocadas, os partidos têm as suas diferenças, é natural que seja assim, nós não prezamos pelo pensamento único, né? Mas o que está em jogo aqui é uma ampla frente democrática, com candidatos, com partidos, com movimentos sociais, com artistas, intelectuais, com estudantes, com todos e todas que defendem a democracia no Brasil. É isso que nós viemos fazer hoje em Portugal. Conversamos também com muita imprensa aqui, demos entrevista para fazer essas denúncias. Amanhã tem mais atividades aqui em Lisboa e na sequência estou voltando para o Rio de Janeiro para participar do ato em homenagem a Marielle, porque no sábado faz um mês da sua morte. Momento de resistência democrática. Vamos seguir todos firmes nessas fileiras. Aliás, o Boulos aqui no Brasil também disse: a orientação é para que toda militância vá a São Bernardo. Não vamos assistir passivamente, haverá resistência democrática. Esses eram exemplos aí de declarações do Guilherme Boulos. A gente ainda vai ver uma mais forte. Eu só quero chamar a atenção aqui para a questão da coerência, que é o que a gente sempre busca no nosso trabalho, porque a gente analisa as questões com base em princípio. Se vocês ligarem aí nos canais de ativistas lulistas ou de canais de ativistas bolsonaristas, não tem o princípio. O princípio é simplesmente aos inimigos a lei, aos amigos vale tudo. Então o que serve para o outro lado não serve para o próprio lado. Eu lá atrás não pregava que essas pessoas fossem presas por articulação internacional, como não prego que Eduardo Bolsonaro seja preso pela articulação internacional. Posso criticar uma série de falas, uma série de atitudes de ambos os lados, agora não acho que devem ser presos em razão dessas articulações. Inclusive, quando houve um pedido de prisão feito pelo Ministério Público de São Paulo contra o Lula, não
pelo caso do Triplex, não pelo caso do sítio de Atibaia, mas por alegados ataques verbais ao Poder Judiciário, eu me manifestei contra naquela época. Então você tem aí toda uma ladainha, toda uma narrativa política, que evidentemente fora os casos de ameaça, de calúnia, injúria, difamação, elas têm que ser respondidas no debate público, não com a instrumentalização do Estado contra essa liberdade de protestar. Então aqui você tem uma coerência ao longo do tempo, é diferente dessa atitude por conveniência de grupos políticos que tentam fazer com que as pessoas se limitem a uma visão maniqueísta. E vamos lembrar, agora só um trechinho, é uma fala mais rápida do Guilherme Boulos e mais forte. Olha só como tem, vamos dizer assim, para usar as palavras do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, um tom intimidatório. Não tem um tom intimidatório? Solta a produção. Chega do tempo de obediência, agora é tempo de ir pra cima. Conta com a gente, presidente Lula. Se eles quiserem, se ameaçarem, se pensarem em botar o dedo no senhor para prender, o bicho vai pegar nesse país, porque não vão prender porra nenhuma. E nós vamos pra cima. Vamos junto. Vocês ouviram? Se botar o dedo no senhor e tal, não vão prender porra nenhuma, nós vamos pra cima. É tom intimidatório. É óbvio que não foi alvo de nenhuma medida aí de Procuradoria-Geral da República, de qualquer órgão de fiscalização e controle. Duda Teixeira, o que você destaca mais a respeito dessa repercussão? Felipe, acho que, bom, eu gostei dos vídeos porque mostra que tanto a esquerda quanto a direita fazem essa articulação de você ter movimentos, partidos aqui no Brasil entrando em contato com movimentos, partidos e que, às vezes, governos também de outros países, né? Então, isso acontece na esquerda e acontece na direita. Em que momento que isso começa a acontecer? Se a gente pegar pós-Revolução Cubana, 1959, a gente tem um momento em que Cuba começa a interferir num monte de partido no Brasil, na América Latina, né? E aí você tem um intercâmbio de partidos e movimentos aqui, às vezes guerrilha com Cuba, né? E também você começa a ter contatos com vários outros grupos de esquerda, no Chile, na Argentina, né? E você tem uma troca muito forte. Então, essa coisa acontece na esquerda há muito tempo, né? O Boulos parece ali que está muito à vontade nessa história. Ele cita ali também alguns partidos que não são muito democráticos assim, né? O Podemos na esquerda é um partido bem radical, né? Escreveu a Constituição da Bolívia, né? Aquela que diz lá que a coca é patrimônio da humanidade, né? E que permitiu muita coisa no governo do Evo Morales, né? A França Submissa, na França, tinha uma ideia de fazer um referendo constitucional que era destruir a democracia francesa, né? Mas tudo bem. Agora, em que momento que a direita brasileira começa a fazer isso que a esquerda é especialista? 2018, eu acho que é quando você começa a ter alguns conselhos do Steve Bannon para a campanha do Bolsonaro, mas uma coisa muito superficial. Quando o Bolsonaro é eleito e assume, aí você tem 2019 e aí sim você começa a ter esses contatos com o The Movement, né? O Steve Bannon cria um movimento e aí você tem o Viktor Orbán e quem vai ser o cara no Brasil que vai fazer essa ponte com a direita no exterior é o Eduardo Bolsonaro, né? Justamente esse que está agora lá nos Estados Unidos e está sendo alvo da PGR. Então é uma coisa que a esquerda faz há muito mais tempo, a direita começou a fazer agora recentemente. Agora, em termos de efeito prático, né? A esquerda, bom, a gente tem o Fórum de São Paulo também, né? Então você tem às vezes... Isso que eu ia falar. Você tem às vezes momentos em que vem arma, vai lá o José Dirceu treinar em Cuba, essas coisas todas. Agora, a direita talvez tenha o seu grande momento, que é uma decisão do governo americano de aplicar sanções contra um juiz da Suprema Corte brasileira, agora com a Lei Magnitsky, né? Quer dizer, seria, acho que a primeira vez, o primeiro gol da direita numa campanha internacional conseguindo induzir, né, estimular uma ação do governo americano. Isso aí realmente eu acho que
seria um passo a mais, né? Mas a tendência, eu acho que no futuro, com internet, com e-mail, é muito fácil hoje a comunicação, né, entre partidos. Você tem muito também essa coisa de fazer uma campanha nas redes sociais em solidariedade a um partido de outro país, né? Isso tem muito hoje. A direita hoje também vai lá, participa das eleições de Portugal, né? Com lá o André Ventura do Chega, também tem uma proximidade enorme, está cheio de brasileiro lá. Então, essa globalização do mundo acaba ajudando esse tipo de coisa a acontecer. Pode falar. Não, Duda Teixeira, eu estava lembrando aqui de uma notícia que a gente deu, e você até esmiuçou, que o presidente americano Donald Trump ordenou no início desse ano a retirada do sigilo de diversas mensagens enviadas por diplomatas e membros de agências de inteligência sobre o assassinato do presidente John Kennedy. E entre aquelas mensagens, que são da década de 1960, ao menos 3 falam sobre o Brasil e detalham como a Cuba comunista atuou para realizar uma revolução aqui, antes do golpe militar de 1964, que depois o presidente João Goulart. E o texto afirma que as ditaduras de China e Cuba ofereceram ajuda ao governador gaúcho Leonel Brizola, que tentava garantir a posse de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Tem tudo detalhado no Antagonista, na Cruzoé, a respeito dessa história. Estou citando só para ilustrar que a articulação internacional da esquerda já vem de décadas. Depois ela se recrudesceu em 1990, com o Foro de São Paulo, aquele congresso anual de partidos e movimentos de esquerda e de extrema esquerda, com a colaboração, pelo menos, né, eles não gostam de dizer que estava na lista principal, de representantes das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Lembrando que o Raul Reyes estava na edição do Foro de São Paulo de San Salvador, em 1996, como o próprio Hugo Chávez lembrou num discurso, quando ele foi bombardeado e morto, né, o Raul Reyes, e lembrou que conheceu tanto o Reyes quanto o Lula, ou pelo menos falou com os dois naquele encontro. Então, já há uma articulação internacional de esquerda há muito tempo. Ela foi mais assim denunciante do ponto de vista de indignação com o Poder Judiciário, nesse momento em que o Lula estava denunciado, depois, enfim, réu e preso na época da Lava Jato. Então agora você vê isso acontecer do outro lado e a gente aqui mantém a coerência. Eu publiquei mais cedo uma análise a respeito da abertura do inquérito, mais uma, né, no portal antagonista.com.br, e vou trazer aqui para vocês. O Alexandre de Moraes é especialista em dar ao bolsonarismo a relevância perdida na eleição de 2022. O Lula alopra na política econômica com aumento de impostos e gastos eleitoreiros, mas o ministro do STF já assumiu o seu lugar não só na polarização, mas na retroalimentação também. Nada há de tão boçal em condutas e lacrações bolsonaristas que o Moraes não possa redimensionar como a abolição do Estado democrático de direito criativo. Ele banaliza de tal forma o conceito de ataque à democracia que acaba até deslegitimando os processos sobre articulações político-militares para melar o resultado eleitoral, com declaração de estado de defesa, estado de sítio e operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, instrumentos jamais previstos para a hipótese de insatisfação por derrota nas urnas. Depois do voto por 14 anos de prisão para a ativista Débora dos Santos, que pintou a estátua do STF de batom, mas contra quem Moraes não apontou qualquer prova de conduta individual em outros crimes atribuídos à multidão do 8 do 1, a abertura de inquérito sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e nas redes sociais é uma espécie de medida preventiva contra o batom americano. Moraes não quer ser pintado no exterior como violador de direitos humanos, como a Lei Magnitsky autoriza o governo dos Estados Unidos a fazer com quem considerar como tal, então dá uma canetada para cobrar explicações sobre a iniciativa não concretizada de sancionar ele próprio, além do PGR Paulo Gonet, autor do pedido de investigação. O uso do aparato judicial do Brasil por potenciais alvos de sanções estrangeiras, para fins, se não de blindagem contra elas, ao menos de revide contra o deputado federal licenciado que apresentou alegações nesse sentido fora do país, fica tão escancarado, tão caricaturalmente configurado, que apenas reforça o jogo da família Bolsonaro de limpar a sujeira de seu patriarca na lama do STF. Gonet, ao menos, confessa que as evidências conduzem a uma ilação sobre o objetivo de Eduardo de interferir no processo que atinge o pai.
Mas Moraes ainda consegue piorar o texto da PGR ao comentar que, aspas, a representação criminal do Ministério Público enumera também inúmeras publicações e mídias que, em tese, indicam a materialidade dos delitos e indícios suficientes e razões de autoria, fecho aspas. Que o ministro use a expressão inúmeras para se referir a determinado número de postagens já ilustra sua mania de extrapolar os fatos objetivos. Que aponte materialidade dos delitos e indícios suficientes e razoáveis de autoria, sem estabelecer qualquer conexão entre os conteúdos e as hipóteses criminais, muito menos explicar como alguém pode interferir em processos específicos por meio de decisões de outro país, sem efeito sobre esses processos, só reforça que a natureza da decisão não é técnica nem jurídica, mas corporativista. Eduardo havia usado um pedido fajuto do PT por sua prisão, encaminhado de modo protocolar à PGR e depois arquivado, para justificar a seus eleitores a mudança para os Estados Unidos, onde passou a curtir a vida em festa de rodeio com a sua esposa, enquanto o ex-ministro Gilson Machado pedia dinheiro via Pix para ajudar Bolsonaro a sustentar o filho autoexilado. Nenhuma investigação sobre Eduardo estava aberta para legitimar a narrativa do risco de ser preso caso ele ficasse no Brasil, onde um monte de críticos de Moraes, atuantes no Congresso e na imprensa, seguem criticando o ministro e defendendo medidas internas e constitucionais contra seus abusos e concentração de poder. Agora o Moraes deu ao deputado federal licenciado o pretexto que ele procurava para curtir rodeio à vontade nos Estados Unidos com chapéu de cowboy sem data para voltar. A mãozinha do ministro para as piruetas lógicas dos bolsonaristas facilitou a crença de que Eduardo já estaria preso em solo brasileiro, pelo que passou a tentar fazer em solo americano. O acordão de 2019, pela impunidade dos acusados de crimes de colarinho branco, uniu bolsonarismo, lulismo, centrão, velhos tucanos, a maior parte da imprensa e o STF. Mas Moraes vem conseguindo dar novamente ares de legitimidade ao discurso antissistema, seletivo, claro, dos Bolsonaro, os maiores aliados que Lula, Dias Toffoli e Gilmar Mendes tiveram contra a Operação Lava Jato e a CPI da Lava Toga. Ao longo do tempo, portanto, lulismo, bolsonarismo e alexandrismo vêm se retroalimentando em revezamento, enquanto o Brasil, sem alternativa sólida e independente das três correntes que disputam o protagonismo público, chafurda nesse triplo lamaçal. Duda Teixeira, algo a acrescentar? Achei ótimo. É isso, né? A gente não pode esquecer que o bolsonarismo tem aí um pouquinho de culpa nessa força esse STF empoderado que a gente tem hoje, né? O único ponto que faltou a gente abordar, antes da gente passar aqui para o próximo assunto, que tem a ver com o governo Lula, claro, foi a comparação que os bolsonaristas estão fazendo entre Eduardo Bolsonaro e Maria Corina Machado. Olha, o Eduardo Bolsonaro tem que comer muito arroz com feijão ainda para poder se comparar, mesmo que de uma maneira distante, remota, a Maria Corina Machado, que está há décadas lutando contra uma ditadura verticalizada. Aqui você tem um sistema, aqui você tem uma casta, lá você tem um ditador que oprime o seu povo, que manda prender, que tem milícia armada, que dispara contra manifestantes, balas de verdade, em repressão a protestos de rua. E ela não saiu do país, não. Ela pede apoio internacional lá da Venezuela. Claro que às vezes viaja para fazer alguns depoimentos, para tornar o mundo mais consciente. Agora ela volta. Ela ficou lá correndo risco de vida durante muitos anos para denunciar, para tentar articular uma candidatura de oposição, mesmo com todos os obstáculos que foram impostos pelo regime, inclusive para a candidatura dela, que teve seus direitos políticos cassados. Ela já combatia o Hugo Chávez, quando o Hugo Chávez estava vivo, antes do Nicolás Maduro assumir o comando da ditadura. Então, assim, tudo que ela passou fez com que ela merecesse diversos prêmios internacionais pela luta, pela volta da democracia na Venezuela, pela paz, etc. A gente fez todo esse acompanhamento aqui. Não é um deputado federal licenciado que foi para os Estados Unidos, que está curtindo festa de rodeio por lá, que pode se comparar a Maria Corina Machado, sendo que nem havia investigação sobre ele aqui no Brasil. Quando ele foi para lá, havia um pedido de um partido rival, que foi logo arquivado. Agora, pelo que ele está fazendo lá, tem essa abertura de inquérito indevida, a gente está criticando. No entanto, é muito distante ainda
o papel de Eduardo Bolsonaro e de Maria Corina Machado, Duda Teixeira. Exato, é muito distante. É claro que ele faz isso porque ele sai ganhando com essa comparação. A Maria Corina Machado é um grande símbolo da resistência democrática na Venezuela. Agora, ela realmente precisa resistir a uma ditadura cruenta que tortura, pratica crimes contra a humanidade, que é muito apoiada pelos militares, né? Tem gente que diz que na verdade a Venezuela é uma ditadura militar, né? O Maduro ali é só um fantoche. E até com dinheiro do narcotráfico. Na situação do Brasil hoje, o Brasil é uma democracia, a gente tem alternância de poderes, né? O Lula vai ter que enfrentar as urnas no ano que vem, né? A gente não tem aqui essa força militar que tem na Venezuela. Aliás, quem chamou os militares, né, e propôs coisas ali indecorosas foi o pai dele, o Jair Bolsonaro, no final de 2022. Então, são situações muito diferentes. Agora, é claro, você pode dizer, mas o Maduro, o regime do Maduro condenou vários dissidentes democráticos com essa ideia de que eles estavam no exterior, ou falando com pessoas do exterior, tentando promover sanções contra o regime do Maduro, né? Então, não só a Maria Corina Machado, mas o Juan Guaidó, o Leopoldo Lopes, o Edmundo Gonzalez, todos eles em algum momento foram acusados ou condenados por esse tipo de coisa, né? De conspiração internacional. De fazer uma conspiração internacional e aí, de fato, o governo americano e a União Europeia também impôs várias sanções contra o regime do Maduro, tanto contra a venda de petróleo, por exemplo, até ações como a Lei Magnitsky, que é contra pessoas específicas, né? Então isso aconteceu, e aí o Eduardo Bolsonaro se aproveita disso para fazer essa comparação, porque ele sai ganhando, mas são situações diferentes. Situação diferente principalmente entre a figura dele e a figura da Maria Corina Machado. É claro que em alguns episódios pode haver uma comparação entre o que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está fazendo e algo pontual ali que o Tarek, né, como é que era o nome? Tarek William Saab. Tarek William Saab, o PGR da Venezuela fez. Claro, medidas tomadas ali pelo Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, que é como se chama a Suprema Corte lá, que é comandada por uma militante do partido do Maduro. Quer dizer, ele tem o controle absoluto. Então, vez por outra, o sistema de justiça nacional incorre em determinados atos que fazem lembrar alguns atos da Venezuela. Agora, o bolsonarismo, se comparar à resistência democrática da Venezuela, que passa por todo esse sufoco para resistir por lá, é uma comparação completamente descabida.